Você está a poucos dias de perder sua CNH e nem sabe disso. O seguidor aqui colocou aqui uma pergunta muito técnica, bem interessante. Ele fala: boa noite. A suspensão e a multa são aplicadas enquanto o processo está sendo julgado? Vamos lá. A lei fala que enquanto você estiver em julgamento, ou seja, estiver em processo, em defesa, você não pode ser penalizado antes. Não tem cabimento. Lembra da época do Lula? O Lula não respondeu o processo em liberdade, né? Boa parte do tempo. Muita gente não responde o processo em liberdade boa parte do tempo. Por quê? Porque até o fim do julgamento ele é considerado inocente. Nos processos administrativos, a mesma coisa. Quando a gente entra com recurso administrativo, automaticamente, inclusive o Código de Trânsito prevê isso, existe uma palavra chamada efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo ele vai ser aplicado exatamente no momento que você faz a primeira defesa. Porque dentro do processo de trânsito nós temos 3 defesas. E o efeito suspensivo ele é condicionado a essas defesas. Ou seja, se você não faz nenhuma defesa dessa e do nada entra com ação judicial, é óbvio que o Detran vai abrir o processo mesmo com ação judicial. A gente não sabe disso. Ai, doutor, estou aqui com o processo em andamento e o Detran foi e abriu o processo de suspensão. Aí eu pergunto, você fez a defesa administrativa? Então, em regra, no processo administrativo, você tem que seguir o rito processual para você obter os benefícios daquela suspensão, daquela penalidade. Não é só chegar e fazer, por exemplo, muita gente acredita que só fazer a última defesa é o suficiente e já vai ganhar o efeito suspensivo. Não, não é assim. O órgão de trânsito, ele segue à risca, assim, de... Cara, eu nunca vi o órgão de trânsito fugir das regras da lei. Ele vai ali, bate em cima, mesmo que esteja errado, mas ele vai em cima do que está ali. Então, se você quer o efeito suspensivo, quer tentar garantir isso daí, você tem que percorrer o processo administrativo todinho, de forma assim, sem perder nenhum prazo. Aí você fala, mas Diego, mesmo com o processo judicial, o Detran ainda vai abrir esse processo de suspensão? Olha só, quando você perde o processo administrativo, as defesas ali, as primeiras, automaticamente, na segunda, você vai ter a notificação de penalidade, que é quando o órgão diz o seguinte, olha, você já passou a fase da primeira defesa, que é a defesa prévia, não fez a segunda, então a partir de agora eu estou te penalizando por isso. E aí, nessa hora... Dali em diante, você pode até recorrer administrativamente, mas não vai obter o efeito suspensivo. Por quê? Porque você já passou daquele momento. Aí você fala, mas Diego, mesmo no judicial, tá lá o processo andando, o Detran vai fazer um negócio desse? Vai. Vai, com uma exceção. Se porventura, lá no processo judicial, você tiver solicitado o efeito da tutela antecipada, ou seja, pedir ao juiz a suspensão dos efeitos da suspensão da CNH, aí pode ser que o juiz conceda a suspensão do processo. Aí, mediante decisão judicial, o teu processo vai ficar suspenso. Mas aleatoriamente, só suspenso porque você entrou com recurso judicial, não. A suspensão, o efeito suspensivo de qualquer multa de trânsito nasce desde a primeira defesa. Se você fez a defesa prévia, você vai garantir os benefícios do efeito suspensivo. Se você gostou desse conteúdo e está com medo de ter a carteira suspensa, segue a gente aqui. Toda semana a gente está produzindo conteúdo a respeito do direito de trânsito. Abraço.